Boa noite, girassóis, tudo bem com vocês? Hoje é dia de live e vamos ver se tá tudo ok, se vocês estão me ouvindo. Hoje nós temos mais uma terapeuta convidada, sejam bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre relacionamento saudável, né? Que todo mundo gosta de ouvir, até porque a gente vive em um ambiente que é importante a gente estar sempre lembrando o que é saudável, o que não é saudável. Então a gente vai aprender um pouquinho aqui com ela. Olá! Olá. Será que foi? Boa noite. Apareceu. Tudo bem? A câmera estava virada para minha bicicleta. Acontece. Online acontece tudo, não preocupa. Tem dia que eu entro aqui toda atrapalhada, eu perco um óculos, eu viro a câmera para um lado, eu não consigo me ajeitar, eu me organizo. E aí, quando começa a live, acontece tudo na hora. Que bom, seja bem-vinda. Ao vivo é assim, né? Eu gosto assim. Seja bem-vinda, Verônica, aqui Obrigada. na Abrap, para a gente falar desse assunto aí tão delicado, mas ao mesmo tempo tão importante, que é relacionamento saudável. Sim. Desde já eu agradeço a sua participação. Vou passar para você falar aí um pouquinho do seu trabalho com os girassóis e assim a gente pode iniciar. Eu já amei assim o tema de cara, porque eu acho que é muito importante. É um tema bem falado. Bom, eu sou Verônica Castro, sou psicoterapeuta e psicanalista, credenciada na Abrap, com muito prazer. E já estou trabalhando faz um tempinho. E hoje vou trazer esse assunto que eu achei super interessante falar, porque relacionamento não é só de marido e mulher, de companheiro, companheira. A gente precisa falar de relacionamento e também de seus limites, porque quando a gente fala de relação e não fala de limite, eu acho que em algum momento alguma coisa vai falhar. E hoje eu quero trazer para vocês e tentar passar um pouquinho do meu conhecimento de como a gente pode estabelecer esses limites e mantê-los saudáveis em qualquer tipo de relação, até com o seu animalzinho de estimação. Olha que interessante, né? É verdade, nunca tinha parado por essa visão do animal de estimação, que às vezes muitas pessoas também têm esse tipo de relacionamento com eles de forma agressiva ou de uma forma de não respeitar o limite. É interessante, olha, muito interessante. Sim. Então é isso. Então, para a gente começar a iniciar aí, né? De novo, seja bem-vinda. Girassóis que está acompanhando a live, sejam bem-vindos. Já compartilhe a live com os amigos, que aqui a gente vai ter um monte de aprendizado hoje. E para começar aí sobre relacionamento saudável, já o nome, né? O que seria um relacionamento saudável? Então, para a gente falar de relacionamento e de limite, a gente precisa entender o que é o relacionamento e o que são os limites. Partindo do princípio, o relacionamento, ele se refere a uma conexão, a uma interação, um vínculo entre duas ou mais pessoas, ok? A partir do momento que a gente tem um vínculo com uma pessoa, com um amigo, com a sogra, com o teu chefe, você está tendo um relacionamento. Aí entra o limite, porque um relacionamento sem limite, ele meio que fada ao fracasso, porque nós ficamos desequilibrados emocionalmente. E o limite, ele se refere ao que a gente chama de onde começa o meu, acaba o seu, né? Que é o que a gente costuma dizer, aqui começa o seu, aqui acaba o meu. Então, é a tal da barreira, da fronteira, que é o ponto de término, aonde literalmente vai começar o seu e acabar o meu. E a relação, por exemplo, eu até estava pensando como eu poderia começar a explicar para vocês, e eu pensei no meu cachorro, porque eu tenho um Amstaffzinho, que parece um pitbull, e eu criei muitos anos pitbull,
e eu pensei, para vocês entenderem um pouco do que são esses limites, imagina você numa casa, num apartamento, você tem um poodle e você tem um pitbull. O seu poodle sai da porta da sua casa e começa a andar pelo prédio inteiro. A vizinha de cima, ela vai sair do apartamento dela, ela vai ver o poodle e ela vai fazer, que coisinha linda, que coisinha maravilhosa, e ela vai trazer ele de volta para minha casa. Eu acho que com o pitbull, a vizinha não teria essa mesma reação, porque é um cachorro que assusta um pouco mais. Então, para vocês verem, o limite do meu poodle, ele é diferente do limite do meu pitbull. Quando eu dou o limite, o meu poodle, ele pode sair da minha casa, ele pode andar pelo prédio. O meu pitbull já não pode. Então, esse é um exemplo que eu trago para vocês, para que vocês possam compreender do que a gente vai falar, do que a gente vai trazer aqui. Eu tenho diversos pontos para apresentar para vocês, mais completos para falar, mas esse é um exemplo que eu estava pensando quando eu comecei a escrever, a refletir sobre relação, sobre limite. E nossa vida é isso. O limite que você dá na relação com a sua mãe é diferente do limite que você coloca com o seu marido, por exemplo. O limite que eu dou para você é diferente do limite que eu dou para minha filha, porque cada relação, ela tem um limite. Tem um limite. Mas Isso partindo do princípio... Pois não, fale. Eu ia falar, isso é muito interessante, né? Porque você fez essa reflexão e eu falei, caramba, é uma reflexão que a gente pode levar para todas as áreas, que é a reflexão do pitbull e do poodle. Sim, mas é porque isso serve até, por exemplo, para mães que têm mais de um filho. Geralmente o caráter é um pouco diferenciado. Tem filho que não pode passar das 2 da manhã, tem que estar em casa. Mas tem filhos que já geram mais confiança, que a mãe deixa ficar um pouquinho mais, entende? Então, Entendi. acho que depende muito da pessoa, E o exemplo do cachorro é um exemplo que a gente pode levar para a vida. Quando a gente olhar para uma pessoa, a gente pensa, ele é um pitbull, ele é um poodle na minha vida. Exato. Mas o que acontece? Quando a gente fala de relacionamento e de limite, eu anotei alguns pontos aqui que são muito importantes, e o primeiro ponto é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele vai permitir com que você identifique as suas necessidades. É primordial que você identifique as suas necessidades, porque a partir do momento que você conhece as suas necessidades, você vai conseguir impor os seus limites. Você vai saber até onde qualquer pessoa, seja ela qual for, ela pode ir, ela pode te acessar. Eu não te conheço direito, seu João, então você chega até aqui. Mas ali a Ana eu conheço muito, então pode vir com tudo, entendeu? Esse autoconhecimento ele é muito importante para que a gente possa ter esse estabelecimento de limite com as pessoas que chegam até a gente. O autoconhecimento vai me mostrar se eu sou um pitbull ou um poodle. Por aí. Exato. Isso é interessante, porque no próprio autoconhecimento a gente também sabe os nossos limites e também de respeitar isso, né? Isso é interessante. Sim. Ele é muito importante para você saber até onde você pode ir com as pessoas também. Sim. Não só na imposição de limites, mas sim nos seus limites com as outras pessoas. Uma coisa importante, antes da gente continuar, é a gente compreender que quando a gente fala de relacionamento e de limite, a gente não está só falando de limite emocional. A gente está falando de limite físico também. Porque existe o limite do toque, existe o limite da sua bolsa, por exemplo, existe o limite de entrar ou não na sua casa com um sapato sujo, existe o limite da ação em si, porque quando a gente fala de relacionamento, a gente pensa muito no emocional, a gente pensa muito no não machucar o próximo, né?
na emoção. E a gente esquece do limite físico, que é basicamente, eu estava falando com a minha vizinha, eu falei, você quer que a gente tire o sapato antes de entrar na sua casa, mas você nunca colocou uma plaquinha, porque enquanto você não colocar a plaquinha, eu vou entrar de sapato na sua casa. Sim, isso é muito interessante. Isso é um limite físico, isso é uma imposição de limite físico que é necessário até para o bem-estar dela. Sim, aqui tem outro comentário assim, Verônica, antes de começar. É importante saber o que estamos disposto a aceitar nas nossas vidas para estabelecer os limites, que é o autoconhecimento. Que é o autoconhecimento e um ponto aqui que é quando a gente define limites específicos. Esse terceiro ponto, porque a gente tem um segundo, mas esse é o terceiro ponto da nossa live, que ele fala justamente sobre isso, que você precisa ser claro quando você sabe o que é aceitável ou não. É o que eu aprendi com a minha psicanalista, que eu nunca esqueci. É negociável ou não para você? Entende? Uhum. Isso é aonde a gente vai e faz os nossos negociáveis ou não. E é interessante porque dentro de uma relação tem que ter, principalmente relação, acho que nem todas dá para encaixar isso, tanto de pais e filhos, enfim, no geral. Estabelecer o que é negociável dentro daquela relação ou não, até onde te machuca ou não. Mas a gente também se prende muito, por exemplo, quando é uma relação mais familiar, a gente se prende muito ao sangue, né? Tipo, é minha família, eu não posso fazer isso. E aí você vai se machucando dentro desse relacionamento e se torna também um relacionamento não saudável. Aí você vai para um relacionamento com um parceiro ou uma parceira, né? Enfim, e aí acontece a mesma coisa. Então, isso é bem interessante a gente saber o que a gente está disposto ou não negociar. É aí que entra a comunicação clara. É aí que entra você expressar os seus limites de forma assertiva e direta. É o seguinte, comigo é assim. E uma coisa muito, muito, muito importante quando você vai comunicar os seus limites para alguém é, em vez de você usar o você, vou te dar um exemplo, tá? Você não pode mexer na minha bolsa. Eu estou sendo acusativa. Agora, quando eu uso ao contrário e falo, eu não gosto que mexam na minha bolsa, eu estou impondo limite e eu não estou lhe acusando, mas você vai entender que não é para você mexer na minha bolsa. Mas nossa mente não entende que podem existir esses limites justamente por ser família, meu sangue. A Tutuartes é justamente disso que a gente está falando. O problema de ter o sangue é aí que a gente confunde as coisas, porque a gente fica andando, pisando em ovos para não magoar por ser da família, e a gente esquece da gente. Porque independente daqueles que estão ao nosso redor, a gente precisa ser claro nos nossos limites. Por isso que quando a gente vai falar com alguém, a gente tem que saber falar, a gente tem que saber chegar com jeitinho e com carinho para entender até onde a gente pode ir com cada pessoa. Eu tenho 2 filhas, eu sei até onde eu posso ir com uma e até onde eu posso ir com a outra. Elas são diferentes. Então, eu acho que é uma questão de você também pensar e olhar para você. Aí a gente entra no autoconhecimento. Porque quando você começa a se anular para tentar não machucar esse membro da família, eu acho que alguma coisa não está certa. Porque você está pensando mais no bem-estar da outra pessoa e não no seu. E eu acho que faz parte de qualquer relação você zelar por você antes de qualquer coisa. E óbvio que saber conversar, saber falar, saber se expressar, porque o ser humano que está se relacionando com você, ele tem sentimentos, principalmente se é da família. Aí fica
Exatamente. E isso não é ser egoísta, né? Não é De ser jeito egoísta. nenhum. Porque o nosso maior culpa é isso, né? O medo de tentar ser egoísta dentro dessa Sim, relação, mas não é ser egoísta. É sim. também explicar, ó, é isso e isso desse relacionamento, eu quero isso e isso, não é só porque você é minha mãe ou minha tia, ou enfim, e ter esse relacionamento de entender o outro quanto o outro também te entender. É uma coisa que leva um longo tempo também, né? Sim, sim, de conhecimento do seu próximo. Deixa eu só Aí, ver mais um comentário. como Como colocar colocar limite. limite definitivo? Pois a pessoa, tendo a própria personalidade, continua repetindo e repetindo algo que você não gosta. Como pôr o limite definitivo? Aí é interessante, eu acho que vai chegar lá na frente, você vai ter esse ponto, né? Que aí é Então, onde entra no. é, depende de quem a gente está falando. Porque o que acontece se você está me falando do seu marido, por exemplo, eu te daria uma resposta. Se você está me falando do seu filho, eu te daria outra resposta. Mas, bem, como você coloca um limite definitivo? Às vezes, é um trabalho de formiguinha, porque por mais que você queira mostrar o seu limite, por mais que você seja claro no seu limite, olha, eu não gosto que você entre no meu quarto depois das 10 da noite porque isso interrompe o meu sono. E a pessoa continua entrando no seu quarto porque tem pessoas que não têm citocol. Existem esse tipo de pessoa que, infelizmente, nós precisamos trabalhar e trabalhar e trabalhar com consistência, com repetição, até que o cérebro dela entenda que o seu limite é esse. É o que eu falo. Depende de quem você está falando. Se é a minha filha, o que a gente faz com o filho? A gente coloca de castigo. Se 1h da manhã, desculpa, Não, não. perdão. Se uma Pode hora ficar da tranquilo. manhã eu falo para ela chegar em casa e ela não chega 1h da manhã, ela chega às 2, às 3, no outro dia ela tá de castigo e sem celular. Aí Exato. ela repete isso mais uma vez. De novo ela fica de castigo e sem celular. Uma hora ela vai entender que ela não pode mais chegar atrasada, senão ela vai ter uma consequência. Então, para você impor esse limite que você está me falando, depende muito da pessoa que a gente está lidando. Porque cada pessoa é um ser diferente. E até Então, onde está te afetando, né? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu vou falar alguma coisa aleatória, porque se, por exemplo, você me fala de uma relação entre homem e mulher, uma relação amorosa, tá? Onde existe agressão, Sim. onde existe uma ultrapassagem de limite físico. Aí é uma coisa que depende de você ter amor próprio e você impor o seu limite, e não o limite da pessoa. Porque a gente não consegue modificar o outro. A gente consegue sim. Meu nome é Verônica, o meu limite é esse, eu atendo até às 10, eu te recebo até 9h30, eu aceito sua ligação até tal hora, tal hora, tal hora. Eu falo que eu aceito sua ligação até às 10. Quando dá 10h30 eu te atendo. Eu mesma estou deixando você ultrapassar a barreira do limite que eu havia imposto na nossa relação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está falando de limite de relacionamento, porque a gente precisa entender se a gente está com pitbull ou com poodle. Exatamente. É isso. E o próximo passo? Olha, desculpa. Eu tô aqui no meio da live e aí tá assim, descarregando. Aí calma, vai dar certo. Por isso que eu tô nessa mexeção aqui. Você tá totalmente preta pra mim, eu não vejo nada. Sério? Oh, que pena. Mas será que todo mundo da live tá vendo? Não sei. Eu só vejo.
Ah, não tem problema. O importante é que pelo menos o áudio aqui tá indo direitinho, né? Sim, tá perfeito, sem corte, sem Ah, nada. então. O seu também, eu tô te vendo, tá? Tá muito tranquilo. Então, um outro ponto muito importante quando a gente está falando da imposição de limite é a consistência, desculpa. Isso até complementa a resposta da Della Fitt, porque não é fácil você impor limite imediatamente quando em qualquer tipo de relação, até porque precisa ter o conhecimento, dependendo da relação. As pessoas elas vão se conhecendo aos poucos, quando se trata de profissional, de amigo, até de familiar, porque a gente acha que é família que a gente conhece, mas a gente não conhece. Então, ser consistente, isso ajuda também a você delimitar um limite e mostrar para essa pessoa. Quando a gente fala de consistência, a gente fala de não ceder à pressão e nem à manipulação. Porque existem pessoas que tentam burlar o nosso sistema, tentando manipular para conseguir ultrapassar os nossos limites. Então, você precisa ser consistente para que a pessoa entenda. Não, aqui eu não posso ir, aqui eu tenho que parar. Se eu não parar aqui, consequências. E assim a gente vai indo. Só para Della Fitt ficar... Porque a pergunta dela é uma pergunta que daria para a gente falar aqui por horas e horas. Eu vou liberar depois para o pessoal um PDF muito legal sobre esse assunto e ela vai conseguir entender, estudando bem os pontos sobre... Porque eu não sei especificamente do que ela está falando, mas ela vai conseguir encontrar a resposta para a pergunta dela mais especificamente. Sim, maravilha. E aí o nosso próximo ponto é respeitar os limites alheios. Sim. Como a gente estava falando, a gente está falando do nosso limite até agora, né? Mas a gente precisa enxergar os limites alheios. A gente precisa enxergar até onde a gente pode ir com o próximo. Até onde... Aí eu volto pro meu pitbull e pro meu poodle. Em qual dos dois eu posso colocar a mão na boca, né? Será que se eu colocar a minha mão na boca do meu pitbull vai ser a mesma coisa que eu colocar a minha mão na boca do poodle? Então, é muito importante você respeitar os limites alheios, porque eles estão muito relacionados à empatia. Quando você respeita os limites alheios, você está demonstrando empatia pelo seu próximo. Você está dizendo, ok, eu te entendo, legal, fica à vontade. Quando você estiver bem, eu tô aqui para você, sabe? Porque às vezes a gente, principalmente melhores amigas, agora a gente pode falar de melhores amigas, é onde eu vejo muitos limites serem ultrapassados, porque a sua melhor amiga chega chorando. Ai, eu tô mal, eu tô muito mal. E você, mas o que aconteceu? Me conta. Ela, eu não quero falar agora, eu não tô bem pra falar agora. Não, me conta, fulano, eu quero saber, eu quero te ajudar. Não, mentira, você não quer saber, você não quer ajudar, você só tá curiosa pra saber o que foi que aconteceu com ela. É difícil admitir isso. Mas o nosso egocentrismo inconsciente, ele quer saber o que aconteceu. Nós somos tendenciosos a isso. Então, eu não tô respeitando o limite da minha amiga. E eu tô falando de... Ai, eu tô me escutando. Tá tudo bem? Tá, não, é que eu vou ligar meu microfone aqui. Pronto. Tá, melhorou. Pronto. Pois e um exemplo de limite, de relacionamento, de falta de respeito de limite, é de melhores amigas. É onde eu vejo isso mais acontecer. Entre casais, acontece porque a mulher, o marido, se sente no direito de saber da vida da pessoa. Você é meu marido, você tem que me contar, porque eu preciso saber o que está acontecendo com você. Mas você está desrespeitando a pessoa que está do seu lado. Às vezes ela só precisa ficar quieta e você respeitar aquele momento dela.
Esse é o respeito do relacionamento, o respeito alheio, sabe? É você entender que aquela pessoa precisa do tempo dela, que aquela pessoa precisa que você freie. E aí sim, você vai Desculpa, estar Verônica. Você vai estar Fala. É que o que você está falando, eu vi um filme ontem que é justamente sobre o que você está falando, chama Vidas Passadas. Ele fala justamente sobre. Tem muito dessa coisa do respeitar o limite. São 3 protagonistas no filme e tem a demonstração perfeita. Então fica aí de indicação para você, para quem quiser assistir. Vidas É passadas? muito real. Chama Vidas Passadas. Ele foi indicado ao Oscar. É um filme sul-coreano-americano, mas é muito interessante a forma do respeito, que é claramente o que você está falando, como que os 3 se respeitam muito bem. É um amigo de infância, o marido atual e a protagonista no meio ali. E assim, a forma de respeito, de limite, de amor também, de entender aquele momento ali que a pessoa tá também nessa questão de limite. Assim, é muito interessante. É que você tá falando e veio claramente o exemplo dele para mim. Aí fica aí de indicação para quem quiser assistir. Interessante, eu acho que eu vou ver hoje à noite. Se eu conseguir, se eu não dormir. Então, logo em seguida, no próximo item, a gente tem o estabelecimento das consequências, que é como eu estava falando da criança que chega tarde em casa. Para você conseguir estabelecer um limite, seja qual for a relação, inclusive com seu cachorro, com seu gato, você precisa mostrar que existem consequências. Se a pessoa ultrapassa o limite com você, as consequências virão. Porque se você começa a aceitar tudo, tudo bem por hoje, tá bom por hoje, ok, mas não repete, tá? Tá bom por hoje. Você tá acostumando aquela pessoa e você tá dizendo para ela, olha, pode fazer a mesma coisa amanhã, viu? Tá tudo bem. Então você não tá conseguindo fazer com que aquela pessoa lhe respeite como você quer. E quando eu falo de respeito, eu falo de limite, porque acho que isso tem muito a ver, porque a partir do momento que você tem limite, que você entende o limite da outra pessoa, você está respeitando o espaço individual daquela pessoa, entende? Você respeita bem ele. E comunicar consequência pro desrespeito ele vem cheio de recompensa, viu? Porque faz um bem danado. Uma vez dita, a pessoa não... Falando de maneira séria, olha, é o seguinte, se você mexer na minha bolsa, eu chamo a polícia. A pessoa nunca mais mexe na sua bolsa. Se você tocar no meu carro, eu paro de falar com você. Tô dando exemplos, assim, aleatórios, mas é mais ou menos isso. Você precisa ser enfático e mostrar que tem consequência. Senão, está fadado ao fracasso. Um exemplo claro disso aconteceu comigo. É uma coisa simples, mas assim, que pra mim me incomodava. Às vezes você manda mensagem pra pessoa e você espera que a pessoa te responda. Aí a pessoa vai te responder, eu falando de relacionamento, vai te responder 2 dias depois e você impõe um limite e fala, olha, eu não gosto que faça isso. Nem que você visualize e responde, não posso falar agora, tudo bem. Agora visualizar e tipo, ignorar me incomoda. Aconteceu uma vez, aconteceu 2 vezes e foi acontecendo várias vezes e nunca foi respeitado esse meu limite, até o dia que eu cansei. Mas tem gente que às vezes fica nisso por muito e muito tempo e não consegue parar. No meu caso, quando eu vi, eu já estava bem mergulhada nisso. Hoje eu identifico muitos pontos para mim que não foi saudável, por coisas bobas e simples que eu não soube colocar limite com medo que a outra pessoa, parasse de falar comigo. Sim, é isso que acontece. Quando a gente não
aí que a gente volta lá para o primeiro ponto do autoconhecimento. Falta o autoconhecimento seu. Porque se você se conhecesse, se você soubesse, se você tivesse essa noção, você, de repente, você não faria isso. Porque também é uma moeda com cara e coroa, tá? Nesse caso. Porque é o seguinte, a gente está lidando com outro ser humano. A gente precisa entender o que levou a outra pessoa a agir. Por que ela age dessa maneira? Será que ela é desatenta? Será que ela não suporta rede social? Será que enche o saco dela quando fica picando? Porque assim, existem pessoas que, igual a minha filha, o celular toca, ela pega o celular, ela responde na hora. A gente está numa era do imediatismo que é impressionante. E de repente, eu estou falando isso porque é importante a gente olhar para outra pessoa, aquela que a gente está querendo colocar o limite. Porque a gente precisa entender quais são os limites dela. Aí eu falo dos limites físicos. Será que, por exemplo, eu tenho um marido que é totalmente sem rede social, ele mexe no celular para jogar e para trocar uma palavra ou outra com um amigo dele. E às vezes ele recebe mensagem e fica dias sem responder. Aí num belo dia ele resolve olhar tudo. Oi, meu amigo, desculpa. Não estou falando que é o seu caso. Estou falando que podem acontecer casos que seja assim. É o tal do não vamos julgar, né? Mas se você tivesse imposto o limite nessa relação desde o começo, olha, é o seguinte, a primeira vez, ok, mas a segunda vez, na terceira, eu acho que eu não vou mais gostar disso, eu acho que isso tá ruim, eu acho que isso não tá legal, e você deve mudar a sua postura, pelo menos coloca, não posso falar, que aí você acha que Exatamente isso. Um outro ponto muito importante é o autocuidado. Quando você prioriza o seu próprio bem-estar emocional e físico, você consegue reavaliar e ajustar os seus limites. Você tem um autoconhecimento quando você se conhece, quando você sabe quem você é, e aí lá você tem o autocuidado. Eu fiz de 1 a 8 pontos, que é um caminho que você percorre para você se limitar e para você colocar limite, seja qual for a relação. O autoconhecimento, ele está em primeiro lugar, porque você precisa se conhecer, você precisa saber quem você é, porque só assim você vai conseguir colocar os limites e impor limites nos outros, nos seus e nos outros. E o autocuidado, ele vai fazer com que você priorize. Nesse seu caso, por exemplo, da mensagem, faltou um autocuidado, você não olhou para você. Você estava mais preocupada em causar um conflito com a outra pessoa do que ter olhado para você. Exatamente. Então, falta um autocuidado nos seus próprios limites, no que é negociável para você. Porque ali não era negociável. É inegociável você ficar sem nenhuma resposta. É você essa pessoa. Então, a pessoa que está ali, ela precisa compreender isso, que você precisa pelo menos de uma carinha dizendo, ei, hello, estou ocupada, não vou falar com você agora. Ponto. Não é difícil fazer isso. Agora, outra pessoa precisa compreender, né? E para ela compreender, você precisa falar, você precisa se expressar, você precisa... O diálogo, ele é sempre a melhor solução para qualquer relação. Eu costumo dizer, vou até jogar meus papéis fora agora, eu costumo dizer, eu sou casada há 14 anos, e as pessoas me perguntam, mas qual é o segredo, qual é o que faz com que a relação de vocês seja tão apaixonante? Parece que vocês conheceram ontem. Gente, é o diálogo.
É no diálogo que você impõe seus limites, é no diálogo que você fala, não, eu não quero fazer amor todo dia. Você pode entender isso? Eu sei que para você isso é uma necessidade, mas para mim não é legal. Você pode entender? E nesse diálogo você está colocando seus limites. Seja... É claro que você não vai falar com o seu cachorro, gente. Pelo amor de Deus, o cachorro não vai entender, tá? Aqui a gente não entra com o cachorro. Mas com a sua melhor amiga. Poxa, se ela não é capaz de te entender, de entender os seus limites, de entender tudo aquilo que você sente, eu não sei se ela tá pronta para ser a sua melhor amiga. Porque é conversando que a gente se entende, é mostrando para sua prima, para sua irmã, para sua filha, para sua mãe. Eu tenho a minha mãe, eu amo de paixão, e mãe, é o seguinte, é assim, assim, assado, e é minha mãe. Mas eu preciso colocar limite, até com a minha mãe. Se eu não falar para ela do que eu sinto, do que não é negociável para mim, ela não vai ler aqui. A mesma coisa da pessoa que você mandava mensagem. Enquanto você não falou, enquanto você não se impôs, enquanto você não mostrou, ela não imaginava que ela pudesse estar te machucando. Então eu acho Exatamente. que o diálogo, a conversa. E uma coisa que é interessante é que muitas pessoas têm muito medo. Eu acho que o maior desafio é o que você falou até agora, que é o medo de magoar outra pessoa, que não é o autocuidado. E a comunicação também. Porque a gente acha que a comunicação é simplesmente chegar ali, falar, gritar e pronto, eu me comuniquei, gritei, mostrei minha raiva, minha frustração. Mas na verdade, você precisa se comunicar na forma mais tranquila para que a outra pessoa consiga, literalmente, é quase desenhar, né? Para outra pessoa, porque comunicação, falar e comunicar é diferente, né? E aí, como você tem que comunicar para essa pessoa nessa sensatez, nessa calma, explicar para ela a situação, para que ela entenda, porque também tem o outro lado que precisa, porque às vezes eu posso estar comunicando com você aqui, um exemplo, Verônica, tá comunicando com você e às vezes você não tá entendendo, tipo, o que eu tô falando, porque minha comunicação não é a forma que chega para você. Eu ouvi isso de um amigo uma vez. Ele falou, Amanda, mas você fala, mas eu não entendo exatamente seu ponto de vista. Então, assim, a minha comunicação com ele estava falha em alguma coisa até a gente conseguir se alinhar. E também uma outra pessoa ter também como é que fala? A sensatez de querer te entender também, ter essa comunicação, né? Você acha que isso influencia também? Sim, você tocou num ponto muito importante, porque quando um não quer, dois não brigam, né? Mas isso a gente vai usar ao contrário. Nesse caso, é justamente isso que você falou, porque a gente enxerga o mundo de maneira diferente. Eu tô vendo aqui, tudo que eu tô vendo, tudo que eu tô falando, tudo que eu tô tentando passar, nós temos 17 pessoas agora. 17, cada uma tá recebendo de uma maneira diferente. Por isso que eu usei a metáfora dos 2 cachorrinhos no começo, para que pudesse ficar de uma maneira bem explicativa, para que as pessoas pudessem entender quando a gente fala de limite. E é aquilo, você tem que ter, além de ter um autoconhecimento seu, você tem que conhecer bem a pessoa com que, por exemplo, eu não tenho uma intimidade com você, eu te conheço faz pouco tempo, a gente nunca sentou para tomar um café, para conversar. Como é que eu posso impor limites entre a gente? Você consegue colocar limite entre a gente? Não. É difícil, né? Bastante. Você tem que ter um pouco de intimidade. Exatamente, você tem que conhecer um pouco a pessoa. Isso é interessante, porque a gente tem uma frase que a gente usa assim, intimidade, como é que é?
Minha amiga falou isso pra mim hoje. Intimidade é uma coisa engraçada, né? Depois que pega, já era. No sentido assim, pegou a intimidade, você não consegue mais colocar nada. Mas isso é tão interessante porque é literalmente uma reprogramação de entender também até que ponto você está invadindo, até que ponto você é a pessoa que invade o limite do outro, né? E até que ponto isso faz mal para você e para outra pessoa em qualquer de relacionamento. Eu vou dar um exemplo aqui para você de duas amigas que eu conheço, eram muito amigas, só que a vontade dela era sempre a principal dentro da relação de amizade. Vamos nos lugares que eu gosto, vamos vestir o que eu quero, vamos fazer o que eu quero, e você não. E a partir do momento que essa outra amiga começou a colocar o limite de algumas coisas, a outra deu uma surtada. Ela literalmente não aceitou e simplesmente fez uma jogada emocional tão grande que a outra se sentiu culpada. Porém, ela estava com outros amigos que falou, olha, sinceramente, você não fez nada de errado nessa questão, é assim, infelizmente é uma escolha dela, porque ela realmente resolveu abrir mão da amizade por conta da outra ter colocado limite. Ela, tipo assim, é como se nunca fosse amiga. Desfez dela de uma forma tão rápida e tão injusta, e assim, como se nunca fossem amigas. Porque nesse caso não existe um autoconhecimento da controladora. Ela é controladora, ela sempre teve no controle dessa amizade, e quando a amiga pisou no freio, o controle foi tirado da mão dela. Então, para ela, ela fez o que está no ponto 4, ela usou de manipulação para tentar voltar a ter o controle daquela relação. Então, ela perdeu totalmente o controle da relação. E isso para ela, e quando a gente perde o controle, o que acontece? A gente se frustra. Quando a gente se frustra, o nosso ego, ele grita. E quando o nosso ego grita e a gente não tem conhecimento suficiente, a gente larga de lado. A gente abandona, porque a gente precisa estar na razão e no controle. Ou seja, aí entra muito, quem é que domina a sua vida? É o seu ego ou é o seu amor? A amiga que colocou o limite, ela estava agindo com amor, porque ela viu que ela precisava colocar um limite, porque senão a relação, ela estava se sentindo sufocada pela outra. Só que a amiga que foi colocado o limite, ela perdeu o controle. E aí a gente toca onde mais dói no ser humano, que é no ego, que é no orgulho. E é o que eu costumo dizer, eu falo tanto para minha filha, eu digo para mim, eu sou cristã e eu acredito muito, sabe? E eu digo para mim, o pior sentimento que tem é o orgulho, é o ego. E tem pessoas que são cegas completamente em relação a isso, e talvez, Della Fit, essa sua pergunta aí, eu tô olhando para essa pergunta e eu tô encontrando resposta a todo momento para ela. As pessoas não conseguem enxergar porque elas só conseguem enxergar elas mesmas. Então, quando você chega e fala, olha, de hoje em diante, você não faz mais isso, eu quero que seja assim, eu quero que seja assim. A pessoa leva um choque. A pessoa te abandona. A pessoa fala, eu não quero desse jeito. Porque existem, infelizmente, pessoas que não aceitam limites porque são controladoras e dominadas pelo ego. Simples assim. Simples assim. E aí é onde entra o que não é saudável mais, né? É uma linha bem tênue, né? De onde começa o que é saudável e da onde ela começa a se tornar um abuso na relação, né? Tanto, igual eu falei com essa amiga minha, eu falei, olha, ao meu ponto de vista, por conhecer as duas, eu acho que é literalmente uma amizade abusiva, porque também existem amizades abusivas, por mais que você acredite que não. Porque, assim, graças, assim, a tanto tempo tenho conversado muito com o terapeuta, faço terapia, a gente vai aprendendo os nossos limites e o nosso autoconhecimento, né?
eu falo que cada live a gente aprende um pouquinho e o importante é colocar em prática. Isso que você falou hoje, eu já fiquei assim, uau, já me trouxe uma outra perspectiva de mim, Amanda, como pessoa, também de desrespeitar e respeitar o limite, mas também eu me sinto hoje uma pessoa que coloca limite. Eu sinto que eu tive essa mudança de chave, assim. Hoje eu sei colocar limite. Quando eu quero, eu vou. Quando eu não quero, eu não vou. E não é porque eu tô sendo grossa, não é porque eu tô sendo egoísta. É porque eu preciso me cuidar. Porque se eu cuidar também, eu não consigo cuidar do outro, eu não consigo cuidar de mais nada também. Eu perco o controle, né? E você tá olhando para você. A terapia nada mais eu acho assim, a terapia é a melhor coisa que inventaram no mundo. Porque você viaja para dentro de você. Isso não é egoísmo. Quando eu fazia terapia, eu não faço mais, mas eu digo que eu ainda tenho uma psicanalista maravilhosa, uma psicóloga, a Patrícia. Ela é incrível. E uma coisa que ela falou para mim, que ela sempre falou para mim durante as sessões de terapia, ela perguntava para mim, Verônica, isso é negociável para você? Ela dizia, você vai com a sua sogra num restaurante e você tá louca para tomar aquele vinho vermelho da marca tal, de não sei quantos anos engarrafado, e você sabe que só tem naquele restaurante. E você vai louca para tomar aquele vinho. E a sua sogra, e geralmente as sogras, elas são, né, impositórias, tal, elas são pessoas que impõem ali a vontade delas, ela fala, hoje a gente vai tomar um vinho branco, tal, não sei o quê. Aí você olha, você pensa, isso é negociável, isso não é negociável, não, isso não é negociável. Por favor, eu quero um vinho vermelho, tal vinho, nananana. Ah, Verônica, mas você não vai tomar o vinho branco? Não, minha sogra, peça o seu vinho branco porque eu tô desejando tomar esse vinho vermelho. Entende? Você começa a olhar pra você. Eu fui egoísta? Não. Eu olhei pra mim. A gente passa a nossa vida inteira olhando pros outros. A gente passa a nossa vida inteira preocupado com os outros. O ambiente familiar, a família, já traz uma força muito grande. Então, em que momento que você vai começar a colocar limites e dizer para você mesmo o que é e o que não é negociável? Porque quando você entende a verdade, tudo muda. Faz assim, ó, pá. Eu tô nessa fase da chavinha do ter colocado isso. Tipo, é muito bom, eu me sinto muito bem quando eu consigo fazer. Não que eu não consiga fazer sempre, porque às vezes eu cedo por alguma coisa ou outra. E fico com muita raiva de mim quando eu não consigo colocar esse limite. Mas eu fico muito feliz quando eu consigo colocar o limite. Por exemplo, vamos ali na padaria comigo. Não vou, não quero ir agora, não. Tô fazendo isso, não vou agora, não. Então, assim, quando você consegue fazer, são pequenas coisas, eu me sinto tão bem, a sensação que me dá, tipo assim, nossa. E o mais interessante é que, assim, Verônica, é uma cultura muito nossa, brasileiro, de ter medo de pôr limite. Porque eu tenho convivência com pessoas aqui de outro país e é tão natural para eles colocar limite e não tem aquela relação de ficar com raiva. Você não quer ir ali na padaria comigo agora? Então não vou ficar com raiva de você. É tão natural, tipo, tá tudo bem. E vai. E aí eu tenho aprendido muito isso aqui, com essa convivência também, de entender isso. É importante isso que você está falando, porque, primeiro, quando você começa a trabalhar, quando você começa a fazer, a dizer não, não, eu não quero ir, não, eu não vou, não estou afim agora, você já está fazendo uma reprogramação mental. Isso, quando você menos esperar, você está se sentindo a pessoa mais livre do mundo, porque você se autoconheceu, você sabe o que você gosta, o que você não gosta e o que você pode fazer, porque, enfim, nós vivemos numa sociedade onde a gente precisa ser um pouco legal também, né? Senão a gente vai viver numa bolha sozinho. Mas, isso que você falou da cultura é verdade, porque eu já estou morando há 6 anos aqui na França e a minha filha,
ela tem vários amiguinhos, né? Ela tá na idade entre 16 e 17 anos. Gente, eu às vezes escuto umas conversas, eu digo, meu Deus, eles são secos, mas eles são de uma secura que eu olho, que eu falo, meu Deus, que coisa linda. Eles falam, não vou. É o que você estava falando, não quero ir. Minha filha chega, às vezes tem 3, 4 amigos no quarto, ela fala, vamos ver o pôr do sol? Aí 2 falam, não quero ir. Ela fala, mãe, ó, tô indo ver o pôr do sol com fulano, ciclano e belano vão ficar aqui no meu quarto, a gente já volta. Eles ficam, eles não querem ir, e ponto, e são melhores amigos e a vida continua. Eu, como terapeuta, eu olho para isso, eu digo, meu Deus, que aula linda, coisa linda que eu tô vendo, que amor próprio gigantesco essas crianças têm. Eu ainda estou investigando essa cultura para saber de onde isso vem, mas exatamente. Eu dei esse exemplo por isso. Eu também tô morando fora. E aí eu falei, gente, é muito ter noção. Antes eu achava que era grosseria no início. Só que hoje eu entendo, não é grosseria, é um hábito, é natural, é cultural. Então a gente precisa quebrar esse tabu também de não precisar se preocupar. É igual você falou, a gente não tá falando aqui de se tornar uma pessoa fria, seca, um monstro. Não. Mas assim, eu falo, como a gente tá falando de relação saudável, é uma linha muito tênue pra gente entrar em relações abusivas, principalmente nós mulheres. É muito fácil, porque a gente vem de uma cultura onde é muito machista, é muito patriarcal. A gente tem essa tendência muito forte a achar que a gente está sendo acolhida e não querer perder a pessoa. Enfim, em qualquer relação, tanto de amizade, mas principalmente nós mulheres que tem essa facilidade de ter uma pessoa oprimindo a gente nesse sentido. Então é tão lindo. Quando eu vejo, eu falo, cara, hoje eu entendo, não é grosseria. É amor próprio. É isso, é amor próprio, é entender, e é natural, e é não ficar julgando o outro porque não quer fazer aquilo. Eu tive experiência, conheci aí na França também. No início eu achei que era essa grosseria. Aí depois eu morei um tempo na Bélgica, também tem essa coisa, mas ao mesmo tempo muito educada. E agora eu tô em Portugal. Eu falo, cara, o Brasil, a gente é muito amor, a gente é muito amor, mas não é só amor, a gente precisa ter o nosso amor próprio também. Não é só com... A gente tem essa tendência a ser pessoas que se preocupam demais com o próximo. Não que é ruim, mas eu tô falando no contexto de saudável, assim, que eu aprendi, que eu tô aprendendo, e que pra mim é dolorido também sair dessa zona de não quero. Mas é tão saudável quando você consegue comunicar com a outra pessoa e se a outra pessoa entende, que você quer que todo mundo faça também e se sente assim também. É como se você descobrisse o caminho mágico e dá vontade de falar, vem, é por aqui, vem, segue aqui, né? Mas é porque é o que você falou, nós brasileiros, a gente lá no Brasil, a gente é muito braço aberto. Principalmente no Nordeste, meu marido é do Nordeste, eu não conheço uma pessoa naquela cidade que não me recebeu de braço aberto, onde quer que eu fosse. E eles têm como é que eu digo? É uma servidão, eles têm um prazer em servir, em te dar o melhor. Você vai... Gente, não tem qual é a casa do brasileiro que você vai que ele não te oferece um café com bolo. Aqui, você quer beber um café? É simples e seco. Você aceita um café? Eu falo, cadê o bolo? Não tem o bolinho? Não tem o bolinho. Entende? Essa é a nossa cultura. Só que quando a gente aprende a dizer não, a impor limites, os seus limites, o caminho da liberdade. E Verônica, então, tá maravilhosa a live. Poderia ficar aqui horas e horas. Não sei nem quantas horas é pra você aí.
Nem sei que Mas, horas são. mas eu sei que é diferente o horário. Mas eu queria perguntar para você, assim, para a gente finalizar a live, qual o conselho, qual a mensagem que você deixa, assim, para a gente realmente conseguir colocar em prática, ou pelo menos o caminho, porque você já deu aí os pontos que já vem, né, para esse autocuidado, enfim. Mas qual que é a mensagem assim que você fala assim, gente, vai por esse caminho, faça assim, tenta se olhar, enfim, pra gente aí finalizar. Também queria que você deixasse seu contato para quem quiser também entrar em contato depois da live, conhecer mais do seu trabalho, também se quiser atendimento, não sei se você faz atendimento online, mas enfim, no mais te agradecer, te pedir desculpa por qualquer problema aqui na live, ao vivo é uma loucura, mas assim, gratidão por ter aceitado fazer. Eu sei que provavelmente aí é bem mais tarde, mas é isso. Qual que é o que você pode deixar aí pra gente dessas relações? Vamos lá. O que eu posso deixar para vocês para a Della Fitte, que eu vou deixar especialmente para ela. Seguinte, não negocie os seus inegociáveis. Essa é uma frase que eu aprendi com a minha psicóloga amada, maravilhosa, e que eu trago para minha vida. Se eu pudesse, eu tatuava aqui na testa, porque quando você compreende o que não é negociável para você, você entendeu tudo que a gente falou aqui. Isso aqui tudo se resume em não negocie o seu inegociável. Porque quando você entende essa frase, você entende os seus limites. E quando você entende os seus limites, você entende o limite do próximo. Porque todo julgamento e todo orgulho vai embora. Aí você deixa o amor entrar, acabou. Acabou a negociação, você segue um caminho feliz, você aprendeu a dizer não, ou a dizer sim quando realmente para você é negociável, e você descobriu ali, pronto, você colocou todos os limites em qualquer relação, com filho, com marido, com amigo, com qualquer que seja a pessoa. Então, se eu puder deixar, e eu vou deixar para vocês esse conselho, não negocie seus negociáveis. Maravilha. Eu tô até querendo já anotar a frase e colar aqui na minha parede para mim não esquecer disso. Não negocie os seus negociáveis. Eu vou inegociáveis. Eu vou usar isso como mantra. Não negocie os seus inegociáveis. Eu vou escrever. Maravilha. Eu vou escrever aqui para vocês. Isso. E eu já vou anotar, porque eu adorei. Essa frase é muito boa e já resume tudo aí. Não negocie os seus inegociáveis. Eu vou até tirar a foto aqui. E enquanto a Verônica escreve, eu queria agradecer os girassóis que estão aqui presentes na live. Firme e forte aqui, do início ao final. Muito obrigada aí por participarem sempre de todas as lives que a gente está fazendo. Quem quiser saber mais do trabalho da Verônica, né, nossa terapeuta aqui, psicanalista, vocês podem entrar no perfil dela, seguir. Ela é parceira nossa aqui da Abrap também. Já segue lá, já corre, divulga o trabalho também, que vocês já viram aí que não é pouca coisa não, né, Verônica? Isso é só um pouquinho. A live só dá um gostinho do que é a terapia, do que eu posso oferecer para vocês. Eu gosto muito de trabalhar com o humano, sabe? Sim. Eu gosto de entrar na sua alma, de ir no teu coração e poder te ajudar a trilhar esse caminho da liberdade mental. Que é maravilhoso, inclusive. Então, desde já, muito obrigada. E eu vou arriscar meu francês. Vou arriscar meu francês aqui. Bonne nuit. Não sei nem se tá bom. Bonne nuit. Bonne nuit.
Eu vou deixar só um recadinho. Eu vou preparar esse material. Eu vou preparar um material no PDF que tá bem legal. E eu vou disponibilizar amanhã para quem quiser. É só me chamar no direct que eu mando o material, entendeu? Maravilha. Então já segue lá que ela disponibiliza o material para vocês. É tipo um e-book, né? É um e-bookzinho onde eu mostro 8 passos para que você consiga a se conhecer e começar a impor limites na sua vida e na vida dos outros. Maravilha. Muito obrigada, então. E quem quiser já sabe onde achar aqui. Também pode chamar a gente, se não conseguir, também pode chamar a gente no direct que a gente manda para Verônica, encaminha para ela também. Desde já, muito obrigada, tá? Boa noite. Obrigada pelo aprendizado. Obrigada. E tchau, girassóis. Muito obrigada por participarem da live também. Vai ficar salva para quem quiser assistir depois com calma, ouvir as palavras de novo. Enfim, internalizar aí. Não negocie os seus inegociáveis. Já decorei. Beijinho. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite.